Bom dia. A Folha de São Paulo e o UOL têm o prazer de receber a todos para este que é o primeiro debate online entre candidatos a presidente da República no Brasil. O debate está sendo transmitido ao vivo pela internet e terá aproximadamente 2 horas de duração. Haverá 6 blocos separados por intervalos de cerca de 5 minutos cada. Como se trata de um evento hospedado na internet, o maior número de perguntas será dos internautas, que enviaram centenas de questões gravadas em vídeo. O UOL atinge mais de 70% dos internautas brasileiros, mas este é um evento democrático e livre, como a internet. Por essa razão, o sinal de vídeo deste debate histórico foi colocado à disposição de todos os veículos na internet que tiveram interesse em transmitir o encontro. Neste momento, mais de 40 portais, sites, blogs estão fazendo a transmissão simultânea e ao vivo e completa, e os endereços todos estão nas páginas do UOL e da Folha.com. Este evento inédito só está sendo possível porque a lei eleitoral foi alterada em 2009. Só então a internet passou a ter no Brasil liberdade plena para organizar debates eleitorais. Por essa razão, o critério utilizado foi o de ter hoje, aqui presentes, os 3 candidatos, cuja pontuação na pesquisa Datafolha fica acima ou no patamar dos 10%. E os candidatos a presidente da República convidados são os seguintes: Marina Silva, do PV, José Serra, do PSDB, Dilma Rousseff, do PT. A Folha de São Paulo e o UOL agradecem a presença dos 3 candidatos e ressaltam que todos os outros postulantes ao Palácio do Planalto também têm e terão ampla cobertura jornalística durante esta campanha. São os seguintes os outros candidatos ao Planalto: Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL, Ivan Pinheiro, do PCB, José Maria, do PSTU, José Maria Emael, do PSDC, Levi Fidelix, do PRTB e Rui Costa Pimenta, do PCO. Ficou acertado entre os candidatos aqui presentes e os organizadores que não serão permitidas ofensas à honra e à dignidade. Todos, é claro, vão procurar manter um bom nível de discussão, mas, se for necessário, quem for ofendido terá direito a responder. E, em caso de dúvida se cabe ou não direito de resposta, a decisão será de um comitê arbitral composto por Marion Strecker, diretora de conteúdo do UOL, Vinícius Mota, secretário de redação da Folha, e a advogada Thaís Gasparian. E antes de iniciar, a Folha de São Paulo e o UOL agradecem à equipe do TUCA, o Teatro da Pontifícia Universidade Católica, PUC, que gentilmente cedeu o espaço para a realização do evento. O auditório do TUCA tem quase 700 lugares, mas, por solicitação dos representantes dos 3 candidatos, foram distribuídos apenas 150 convites para assinantes da Folha e do UOL. Agora terá início o primeiro bloco, cujas regras são as seguintes: candidato pergunta para candidato. Cada candidato fará uma pergunta e responderá a outra pergunta obrigatoriamente. De acordo com o sorteio prévio, ficou definido que Marina Silva fará a primeira pergunta e terá 1 minuto para formular sua questão. Ela escolhe quem vai responder. O candidato que responde terá 2 minutos. Quem perguntou terá direito à réplica de 1 minuto e meio. E quem respondeu terá o mesmo 1 minuto e meio para a tréplica. Depois de Marina Silva, vão perguntar neste primeiro bloco José Serra e Dilma Rousseff. Candidata Marina Silva, bom dia. A senhora tem 1 minuto para formular sua pergunta e indicar quem vai responder. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os internautas, todos que estão aqui no auditório. Bom dia, Dilma, Serra. Primeiro quero parabenizar a Folha UOL por essa oportunidade inédita de promover um debate dessa magnitude, o primeiro com os candidatos pela internet. E a minha pergunta vai para a Dilma. Dilma,
Todos nós temos a clareza de que a reforma política, assim como as demais reformas, são muito importantes. Mas temos até dito que a reforma política é a mãe das reformas. A minha questão é de que essa reforma não é fácil de ser feita, além das demais, tanto é que propus uma constituinte exclusiva para que possamos realizar as reformas. A minha pergunta é: que reforma política você vai fazer e como irá fazer essa reforma política? Candidata Dilma Rousseff, a senhora tem 2 minutos para a sua resposta. Eu queria também cumprimentar aqui a Folha, cumprimentar os candidatos, a Marina, o candidato Serra, cumprimentar a todos os convidados, aos senhores jornalistas e a você, Fernando, e dirigir também um cumprimento especial, porque nós hoje estamos aqui com a internet. Queria dizer para a Marina que eu concordo com ela. Acho que tem 2 reformas que são imprescindíveis. Uma é a reforma política e a outra a reforma tributária. No caso da reforma política, nós, inclusive, durante o governo Lula, como até você deve se lembrar, nós enviamos para um início de debate ao Congresso um conjunto de propostas. Entre elas, eu queria destacar financiamento público de campanha, algo que depois virou uma legislação, que foi a fidelidade partidária. E também o voto em lista, que eu acho mais complicado, porque seria necessário que os partidos fossem bastante fortalecidos para que se evite o controle por burocracias partidárias do processo eleitoral. Mas, de qualquer forma, eu acho que seria muito importante um processo democrático de discussão da questão da reforma política para a gente melhorar a nossa democracia, a nossa governabilidade. E aí, uma das possibilidades é justamente essa que você levanta, Marina, é a questão da Constituinte exclusiva. Porque seria uma forma de você ter um conjunto de pessoas escolhidas e eleitas sem interesse específico na matéria, porque não continuariam, para legislar sobre uma questão tão relevante como é a reforma política. Agora, eu não fecho questão só nesse processo de Constituinte exclusiva. Acho que a gente tem de estar aberta para que haja uma discussão no país a respeito da necessidade dessa reforma e do que fazer. Candidato, obrigado. Candidata Marina Silva, a senhora tem 1 minuto e meio para a réplica. Com o presidente Lula, já são 2 ex-presidentes que tentaram fazer a reforma política e não foi possível. E isso não foi possível exatamente porque a conformação das alianças que constitui a base de sustentação desses 2 ex-presidentes são aqueles que se beneficiam do processo viciado que nós temos hoje, que leva a uma série de benefícios contrários ao interesse público e que vão na direção do fisiologismo e da política do toma lá da cá. É por isso que eu defendo, sim, a Constituinte exclusiva como a única forma de sairmos desse processo vicioso para um processo virtuoso, aonde a sociedade possa ter a prerrogativa. Eu vi a manifestação do presidente Lula dizendo que, ao terminar o seu mandato, ele vai se dedicar à reforma política por entender que é uma questão de partido. Eu digo que é de partido, mas é também da sociedade, é também de todas as pessoas e de todos os segmentos que sabem que nós não podemos mais adiar essa reforma tão importante. É por isso que eu acho que os 2 presidentes que já passaram por essa experiência frustrada, eles devem se colocar na perspectiva de uma convergência para viabilizar a reforma e assim acabarmos com a política do fisiologismo que graça no Congresso, que prejudica o interesse público e que não permite que o Brasil avance. Candidata Dilma Rousseff, a senhora tem 1 minuto e meio para a réplica. É verdade, Marina, o presidente Lula sempre tem se declarado um defensor da reforma política, por entender que a reforma política vai contribuir para que o Brasil tenha uma situação de reforço da democracia muito maior. Sobretudo, por quem passou, nós vamos chegar a 8 anos de governo, e teve uma experiência muito difícil
na aprovação das mudanças necessárias. Eu vou dar como exemplo a própria reforma tributária. Então, eu concordo que o presidente Lula, e não só isso, tenho certeza, porque ele prometeu para mim, que uma das questões que ele se dedicará ao deixar o governo será lutar pela reforma política e tentar viabilizá-la. Por isso é que eu acredito, pode ser uma constituinte exclusiva, mas ela é tão importante que alguns procedimentos, alguma alteração na legislação, nós podemos fazer, inclusive, caso isso seja obstaculizado, criem obstáculo, impeçam que ocorra, através de legislação específica, como foi feito no caso da fidelidade partidária. Eu acredito, Marina, que essa questão é uma das questões mais relevantes para o reforço institucional do país e para a garantia que nós teremos cada vez uma democracia mais forte e mais robusta. Obrigado, candidata Dilma Rousseff. Agora o candidato José Serra tem 1 minuto para formular a pergunta e, de acordo com as regras pré-estabelecidas, necessariamente tem que perguntar à candidata Marina Silva. Bom dia a todos, a todas. Queria cumprimentar a Marina, cumprimentar a Dilma e a todos os que aqui comparecem hoje para nos assistir. Uma coisa muito rápida, Marina, ou Dilma, essa história de reforma política, constituinte especial, etc., acaba não levando em nada. A minha experiência mostra isso. O que tinha que se fazer, eu queria, num outro momento, ter a opinião de vocês, é o seguinte: implantar o voto distrital puro nos municípios de até 200 mil habitantes para a próxima eleição. Por exemplo, em São Paulo, hoje um vereador disputa a eleição em todo o município. No caso, dividiria a cidade por 55 e cada um faria campanha nessa área. Se isso der certo, vai inocular o vírus benigno do voto distrital no Brasil. Mas a minha pergunta é sobre a importância do ensino técnico e tecnológico para os jovens, no seu entendimento, Marina.